Diria que o motivo pelo qual o Jamie Dimon não gosta, ou diz publicamente que não gosta de Bitcoin, é o fato dele gostar muito da ideia de dinheiro programável e fiscalizável. Quero dizer, talvez ele queira, bem, mudar sua opinião sobre o Bitcoin no que se refere a ele ser, por exemplo, para armazenamento de ativos, agora que pessoas como Larry Fink o adotaram. Mas lembre-se de que Larry Fink também era contra o Bitcoin há alguns anos. E, obviamente, adotou um tom muito diferente desde então. E acho que isso será verdade para todas essas figuras de Wall Street que nos últimos anos foram muito negativas em relação ao Bitcoin. Nesta entrevista recente sobre Bitcoin com Whitney Webb, aprendemos sobre os jogadores poderosos do setor financeiro e a sua motivação que poderia potencialmente impulsionar o Bitcoin ou simplesmente destruí-lo. Whitney Webb mergulha na intrincada rede de figuras influentes como Larry Fink e Jamie Dimon, explorando o seu impacto potencial no futuro do Bitcoin. Ela também discute as relações complexas entre as instituições principais financeiras, agências governamentais e mercados de criptomoedas, lançando assim luz sobre as moedas ocultas que podem moldar o cenário das moedas digitais. Os insights do Webb revelam o delicado equilíbrio entre a natureza descentralizada do Bitcoin e as estruturas de poder centralizadas que buscam controlá-lo ou se beneficiar dele. E já agora, antes de mergulharmos nesta discussão, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, inscrever-se e compartilhar o canal. Ok? Vamos lá ouvir mais sobre Whitney Webb. Então, pense em alguém como Larry Fink, que está registrado dizendo que os mercados gostam de governos autoritários e totalitários. É porque há muito menos risco quando o governo é totalitário e autoritário. Portanto, é melhor para alguém como Larry Fink porque ele pode ganhar dinheiro quando há menos risco, certo? E eles sabem como negociar coisas e comprar o que e o que for. E muito disso se dá por meio dessa simbiose. É por isso que Larry Fink é um dos principais defensores do capital, das partes interessadas e todas essas coisas. É porque é um bom negócio para ele, mas é ruim para a liberdade. Mas o JP Morgan tem feito muito em tokens de depósito, ou às vezes chamados de depósitos tokenizados, e provavelmente eles criaram uma moeda JP Morgan. Ela fez com uma quantidade insana de dinheiro em termos de quantidade de total de transações que supervisionou e esteve envolvida em apenas alguns anos. Coisas desse tipo. Ele definitivamente não é contrário a muitos desses movimentos que estão acontecendo na fintech e no interesse de alguns desses governos ou agências de inteligência e ou na ONU ou qualquer um desses outros. E vendo a maior parte do mundo, se não todo mundo, adotar alguma forma de moeda programável e fiscalizável, que é essencialmente o que é o CBDC. E o motivo pelo qual os CBDCs têm sido tão criticados é o fato de serem programáveis e fiscalizáveis. Não necessariamente porque são emitidas por um banco central, porque, você sabe, Fiat é emitida por um banco central. Assim, pelo que entendi, não é tanto a questão em torno da CBDC, é que ele diz que são programáveis e fiscalizáveis. Tudo bem, talvez o governo não esteja fazendo a programação e a vigilância, mas será que o JP Morgan está fazendo isso e depois repassando todas essas informações para o governo com o qual se relaciona o tempo todo? Com o qual a equipe do JP Morgan trabalha o tempo todo na prática, é realmente melhor, assim, sabe? Acho que não. E, mais uma vez, como mencionamos anteriormente, pessoas como John Reed, que ajudaram a criar esse setor, dizem que a vigilância financeira é a melhor. São pessoas que estão empenhadas em vigiá-lo e colaborar com as pessoas que ajudaram a colocá-las nas posições de poder em que se encontram agora e ajudar a facilitar esse tipo de fim de jogo para o qual todos nós estamos sendo rapidamente empurrados. Como acabámos de ouvir o Whitney Webb falar sobre os poderosos jogadores corrompidos do Bitcoin, vamos ouvi-la explicar mais sobre as empresas como a Endeavor e o risco em torno das CBDCs e dos IDs digitais. O Webb destaca as conexões preocupantes entre as principais instituições financeiras e o seu envolvimento na formação de moedas digitais. Ela aponta como empresas como a Endeavor com laços com figuras influentes nos setores público e privado e que se estão posicionando para potencialmente controlar ou influenciar o futuro das finanças digitais. O Webb enfatiza os riscos associados às moedas digitais do Banco Central, CBDCs e sistemas de IDs digitais, alertando assim que eles podem levar ao aumento da vigilância e a perda de privacidade financeira. Ela também argumenta que estes desenvolvimentos podem representar
uma ameaça significativa à natureza descentralizada e pseudónima do Bitcoin. Vamos então lá ouvir a Whitney Webb, o que é que ela disse sobre a Endeavor e as CBDCs. Portanto, é uma espécie de empreendimento. Eu os veria como um desdobramento de algumas dessas entidades anteriores, que fizeram coisas semelhantes. Bom, em nosso último artigo, Deck from Above, falamos sobre o Clube de Roma, porque havia conexões do programa Green Plus que estávamos analisando lá, com o Clube de Roma. O Clube de Roma realmente começou com esse grupo chamado ADELA, que é um acrônimo, e foi apoiado pela família Rockefeller e por muitos desses titãs da indústria, principalmente na Europa Ocidental e na América do Norte. Seu foco era basicamente desenvolver o cenário corporativo e econômico da América Latina. Assim, essencialmente, o que eles faziam era escolher as empresas que queriam que fossem bem-sucedidas e simplesmente lhes davam uma quantidade insana de capital com base no contexto do país em que se encontravam. Portanto, não há realmente nenhum outro concorrente que possa igualar esse nível de capital que está sendo injetado nessas empresas especificamente escolhidas. Assim, essas empresas chegam ao topo e as pessoas que as dirigem se tornam essencialmente oligarcas locais, mas devem ser o novo poder e influência às pessoas que as financiam. Então, se, digamos, essas pessoas que você sabe do Ocidente, a família Rockefeller, por exemplo, querem uma política específica implementada na América Latina ou querem um favor, essas pessoas vão dizer não. Acho que é bastante improvável. Certo? E assim, você sabe o poder, você sabe as poderosas redes, vou no Ocidente, estavam fazendo isso na América Latina há muito tempo. E o que é preocupante é que, sabe, essas mesmas pessoas da Adela, como os Rockefellers e as pessoas que financiaram o Clube de Roma, têm sido grandes promotores, por exemplo, da desindustrialização e do despovoamento da América Latina, criando instabilidade e criando todos os tipos de, você sabe, outras questões. E, na verdade, foi um memorando de segurança nacional de autoria de Kissinger que essencialmente dizia a mesma coisa e a enquadrava como uma ameaça à segurança nacional. Portanto, temos de considerar que esse tipo de coisa, a dela teve muita publicidade positiva na época na revista Time, por exemplo. E em outros veículos falando sobre como eles estavam fazendo grandes coisas para as empresas latino-americanas. Portanto, quando você olha para um grupo como o Endeavor, tenho certeza de que ele é considerado positivo em toda a América do Sul. Mas o problema é que as pessoas que desenvolveram a Endeavor, incluindo, você sabe, Rottenberg e Kellner, ou você sabe, eles têm laços que são como documentamos no artigo, são preocupantes. E as pessoas que essencialmente sobrecarregaram a Endeavor, dando-lhes milhões e milhões de dólares para se tornarem o que são agora, sem dúvida, são figuras muito preocupantes. Você sabe, principalmente Piero Midyar, do eBay, e a família Bronfman, que tem todos os tipos de vínculos com, você sabe. Quero dizer, já falamos sobre algumas delas, mas definitivamente há muito mais a ser dito sobre ambos. E se você observar muitas filantropias em geral, verá que muitos desses oligarcas muito controversos estão muito interessados em financiar jovens líderes globais. Digo isso porque, é claro, o programa de jovens líderes globais do World Economic Forum ficou famoso nos últimos anos por causa de o presidente cessante do Klaus Schwab ter dito em vídeo que o programa de jovens líderes globais é tão bom porque penetramos nos gabinetes. E muitas pessoas apontaram isso como sendo o motivo pelo qual que durante a Covid todos esses jovens líderes globais estavam em todos esses gabinetes em todo o mundo. E foi por isso uma das razões pelas quais tantos países adotaram exatamente a mesma postura e políticas em relação à Covid-19. E a Endeavor é uma rede semelhante. Muitas das pessoas envolvidas em sua criação também são jovens, com jovens líderes globais. E essas pessoas não estão apenas no setor público, elas também estão no setor privado. E o esforço se concentra expressamente no setor privado dos mercados emergentes, que como já discutimos anteriormente.
Há um grande interesse em tornar a América Latina completamente dependente dos Estados Unidos e em estar financeiramente atrelada aos Estados Unidos e ter seus recursos pertencentes aos Estados Unidos. Há pessoas no poder que essencialmente disseram isso, talvez um pouco mais indiretamente no passado. Tenho certeza de que John Bolton, por exemplo, que foi conselheiro de segurança nacional de Trump e é um neocon muito odiado, tem citações nesse sentido sobre a América Latina, nossa, basicamente. E, portanto, há esforços para que isso aconteça. E eu diria que esse esforço é uma forma de desenvolver esses cenários corporativos de maneira semelhante à dela e fazer com que pareçam descentralizados apenas no nome. Mas eles compartilham muitos dos mesmos financiamentos e compartilham muitas das mesmas conexões. E quando essas pessoas poderosas no topo passam a ligar para esses empreendedores, eles podem ser influenciados. E eu argumentaria novamente que talvez o ponto mais importante aqui seja que as principais empresas apoiadas pela iniciativa, muitas delas são baseadas na iniciativa. A Argentina, especificamente, estão se tornando as plataformas dominantes para comércio eletrônico e fintech e uso de criptografia e também uso de Bitcoin. Obviamente, no continente, especialmente em um momento em que o que eu diria que foi uma crise econômica projetada em lugares como a Argentina, décadas depois, está forçando as pessoas a usarem essas plataformas. E você teve alguém como uma lei eleito expressamente porque ele disse vou dolarizar. E talvez ele não esteja fazendo isso agora. Mas as stablecoins são uma forma de conseguir isso. E essas são a força dominante aqui no que se refere a cripto como trilhos de pagamento. Grande parte disso se baseia no Mercado Livre, que é o gigante do comércio eletrônico de todo o continente e foi uma das primeiras empresas apoiadas por empreendimentos em 1999. Ora, Marco Scalperin é uma figura importante, mas seu cofundador, Mercado Livre, criou a Kazakh Ventures, que ele fundou com outro empreendedor da Endeavor, e eles passaram a financiar milhares de startups e todas essas empresas, muito tempo, é apenas senso comercial. Na maioria das vezes, você fica em dívida com seu financiamento porque não quer perder esse financiamento. Os insights da Whitney Webb sobre a dinâmica de poder em torno do Bitcoin e do sistema financeiro mais amplo são esclarecedores e ao mesmo tempo até preocupantes. Ela expõe as conexões intricadas entre os principais participantes financeiros, as agências governamentais e tecnologias emergentes que podem remodelar o nosso cenário monetário. Como é que os indivíduos podem proteger a sua soberania financeira diante de instituições poderosas que buscam controlar as moedas digitais? Qual o papel que os reguladores podem desempenhar no equilíbrio entre inovação e proteção ao consumidor no espaço de criptomoedas? E você? O que é que você acha? Adoraria saber a sua opinião. Comente aqui em baixo, por favor. Obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Se você gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir, subscreva para mais vídeos com este tipo de conteúdo envolvente, mergulhando no mundo inovador das tecnologias descentralizadas. Eu sou o Rui Ludovino, até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.